Olá pessoal, meu nome é Luiz Carlos, eu sou quiropraxista graduado pela Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo e venho através deste programa, o QuiroLife, elucidar algumas coisas sobre o tratamento e a forma como você deve cuidar do seu corpo no dia a dia, para evitar algumas, digamos assim, mazelas que a vida às vezes nos coloca e a pessoa não sabe exatamente o que é que está acontecendo. Então acaba fazendo uso de uma medicação onde só piora o quadro dela a nível de futuro. Com vocês eu gostaria de falar sobre uma situação que é a hérnia de disco. O que causa uma hérnia de disco? São vários fatores, químico, mecânico ou digamos, psicológico, né, que é o estresse que a gente acaba sofrendo. Então, o que vem a ser a hérnia de disco? A hérnia de disco, o núcleo do disco tem um gel que é como se funcionasse um amortecimento para a própria coluna. Só que devido ao decorrer da vida, o desgaste, o excesso de uso, também o overuse conhecido, ou muitas vezes a carga que a pessoa passa a carregar em alguns momentos da vida, o excesso de tempo sentado, desenvolve essa patologia, digamos assim. Então, a quiropraxia vem fazer o quê? Auxiliar na remissão desse quadro, fazer com que a gente possa auto-reestabelecer o funcionamento mecânico e neurológico do corpo humano o mais próximo possível do 100%, que é o mínimo que ele merece para poder desenvolver os seus afazeres na rotina do dia a dia, enfim, do cotidiano de cada pessoa. Aqui nós temos um modelo anatômico onde é uma coluna, onde você tem os segmentos lombares, digamos aqui no caso L5, 4, 3, 2, 1, e eu tenho uma analogia, digamos assim, uma hérnia de disco. O que vem a ser isso? Ela normalmente está centralizada no meio do disco, só que devido ao desgaste ou o excesso de uso que a pessoa acaba desenvolvendo ou no decorrer do seu trabalho, o esporte, enfim, faz com que ocorra o rompimento dessas lamelas. E aí esse núcleo ele migra para a lateral e pega um ramo neurológico e acaba fazendo o quê? Que as pessoas falam, estou com um problema no ciático, que é uma dor ciática. Na realidade, a dor ciática ela só acontece quando a compressão aqui já se faz há muito tempo. Porque se levar em consideração, isso começou com uma dor local. E a pessoa veio mascarando isso aqui com medicamentos. E esses medicamentos que anulam a dor, que normalmente a pessoa associa que seja uma dor muscular, na realidade é o sistema nervoso tentando mostrar para ela que há algo errado mecanicamente no seu funcionamento. E as pessoas associam que o medicamento é o que vai solucionar o problema. E é um ledo engano, por quê? O que acaba ocorrendo é o quê? Agravando o problema que era agudo, acaba se tornando o quê? Crônico. E esse problema crônico demora mais tempo ainda para ser revertido. Então, quando a pessoa começa a ter um incômodo lombar, procure o especialista mais adequado. E deixe de se automedicar, porque a automedicação, às vezes, te traz um conforto momentâneo, mas na realidade vai acabar te sobrecarregando e fazendo com que o quadro piore a nível de futuro. Futuro esse que você vai desenvolver, digamos, uma hérnia, e passar a ter um sofrimento desnecessário, só porque você não deixou de dar a real atenção necessária no momento correto para ela. Então, através da clínica, nós fazemos um atendimento especializado, específico, trabalhamos com a imagem. Por que a imagem? Para que eu consiga ser mais preciso possível nos ajustes que nós desenvolvemos, além das técnicas de quiropraxia que nós temos para poder socorrer e trazer alívio para a população em geral. Bom, e agora nós vamos conhecer a parte prática, digamos assim, onde haverá alguns depoimentos de pessoas que já foram tratadas aqui na nossa clínica e puderam usufruir do resultado que a quiropraxia proporciona às pessoas.
Nesse bloco, vamos estar entrevistando a Andréia, que sofria com uma cervicalgia decorrente de ATM. Eu vou perguntar para você, nesse momento, como que era a sua condição antes do tratamento da quiropraxia, em relação às dores de cabeça que você sentia e todo o incômodo músculo-esquelético, digamos assim, que desencadeava e você passava a estar tentando solucionar o problema de certa forma, mas sempre com a parte medicamentosa. Essa é a Andréia. Eu sentia fortes dores de cabeça, né, na altura do olho e no alto da cabeça e o fundo de olho. Isso persistia por vários dias. Normalmente era uma dor que começava noturna e me deixava com um estresse, mau humor, né, devido a essa dor constante que eu sentia. E também na mastigação, né, e na parte da cervical, que ela não passava mais com medicamento, ao ponto que eu já tomava 2, 3 medicamentos para poder ver se conseguia um alívio. Né? E aí depois que eu tive a primeira sessão de quiropraxia, o alívio foi imediato. Sim. A dor de cabeça ela desapareceu naquele mesmo instante. Eu dei sequência ao tratamento. Sim. E aí, né, hoje eu consigo ter uma qualidade de vida que antes eu não tinha. E também teve aquela parte onde havia um pouco de má oclusão da parte dentária, né? Que aí foi onde eu fiz um encaminhamento para o ortodontista para que ela desse sequência ao tratamento, porque não era só mesmo uma coisa isolada. Porque muitas vezes as pessoas imaginam que só fazendo o ajuste vai resolver os problemas. Seria maravilhoso, mas não é dessa forma que a gente trabalha, porque nós trabalhamos de uma maneira multidisciplinar, então eu preciso também do auxílio de outros profissionais. E como que foi a sua recepção junto à doutora quando ela te recebeu vindo indicada por um quiropraxista? Então, quando eu procurei a doutora, né, ela realmente disse que eu tinha a necessidade de colocar o aparelho devido a muitos anos da má oclusão e ela ficou impressionada, né, com a indicação, até mesmo porque na quiropraxia ter percebido essa disfunção, né? E onde eu coloquei o aparelho, hoje eu estou, né, vou permanecer porque não foram dias nem meses, são anos de má postura, né? E eu vou ter que terminar o processo aí para poder ficar livre de uma vez da DTM, que é a disfunção temporomandibular, né? Que a pessoa começa a ter o foco sempre pela mandíbula e acaba irradiando para a cabeça de uma maneira que leva a todo aquele quadro que você teve. Isso. E o que você poderia dizer assim a respeito da quiropraxia como um contexto geral, não só mesmo na parte do que te auxiliou, mas no contexto todo, porque a gente como quiropraxista não olha só mesmo uma única parte, mas o corpo como um todo. A princípio eu vim mais por causa de uma dor, né, que ela me incomodava, mas no decorrer do tratamento eu comecei a sentir uma diferença muito grande no resto, né? Uma fadiga numa perna que sempre me incomodava, né? Na respiração, né? A região torácica. Então, quando fazia movimentos profundos de respirar, eu não tinha toda essa expansão. E após a quiropraxia das manobras, esse quadro ele foi desaparecendo. Sim. Né? E até assim, o humor, eu posso até dizer, melhorou 99%. Isso é muito bom. Fico muito feliz por poder ajudar, fazer com que a quiropraxia chegue de uma maneira onde a pessoa possa ter essa percepção e entender a grandeza que é, não só mesmo em termos o ajuste em si,
mas a parte onde você olha o corpo como um todo e não só mesmo, digamos, de uma maneira específica ou por partes, você ficar segmentando. A gente trata a parte que a pessoa tem um incômodo maior, mas na realidade a gente acaba fazendo um tratamento do contexto inteiro, não só mesmo de uma parte. Bom, pessoal, vocês conheceram a história da Andréa, que sofria de ATM, e no próximo bloco conhecerão a história da Valquíria, que tem hérnia de disco em cervical.